senti o desejo de estar falando sobre isso hoje com vocês, que é sobre a nossa vida do Espírito. Nós temos uma nova vida, e essa nova vida é no Espírito. E para falar disso eu queria usar esse texto que está lá em Gálatas 5, versículo 25, onde o apóstolo Paulo fala assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, vamos andar também pelo Espírito. É engraçado como nós fazemos uma separação disso tudo, né? Entre a vida e o andar. A vida é uma coisa e o andar é outra, sendo que teria que ser uma coisa só, uma consequência da outra, não é? Mas nós temos a mania de fazer uma separação, de separar isso. Tá bom, entreguei minha vida para Jesus, então agora eu vivo a vida dele, então eu vivo pelo Espírito, ok? Sim ou não? Sim, entreguei a vida para Jesus, agora a minha vida é no Espírito. Só que é engraçado como nós sentimos dificuldade em andar agora. Vivemos agora, a parte mais difícil foi feita, o que é? Você morrer e nascer de novo, que é algo impossível, não é? Se você for pensar, eu morro e ressuscitar uma outra pessoa ainda, a não ser que eu seja espírita, isso é normal, morrer e ressuscitar, não ressuscitar, morrer e você nascer uma outra pessoa. Mas no cristianismo você falar isso, morrer e nascer uma nova pessoa, isso é algo impossível. O impossível já foi feito e foi feito por Jesus. Morremos e nascemos de novo. Vivemos pelo Espírito, agora temos que fazer o quê? Andar. Só que andar tinha que ser natural. Sim ou não? O andar não é natural? Ou você fica pensando, quando você vai andar na rua, por aqui, você fica pensando assim: agora minha perna direita, mova-se. Perna esquerda, mova-se. Direita, esquerda, direita. É assim que você anda. A não ser que você seja uma criancinha que está aprendendo a andar, mas eu garanto, eu não me lembro, né? Eu não me lembro quando eu comecei a andar. Mas eu garanto que a criança também não fica pensando direita, esquerda. Não, ela só tenta andar e vai andar. Tem que ser natural, só que nós separamos. Sabe por que nós separamos? Porque nós não sabemos quem nós somos. Não sabemos nossa capacidade em Cristo. Não sabemos o que podemos fazer. Então nós aceitamos, tá, morri, sou uma nova criação. E agora ande pelo Espírito. Andar pelo Espírito é muito difícil. Meu irmão, quero dizer algo para você. Você está no melhor ambiente que você podia estar para você entender isso daqui. A igreja. É uma das coisas que você precisa entender, e é aqui que você vai entender isso. A igreja é boa, entenda isso. A igreja tem muitas coisas boas. Nesses tempos, o que nós ouvimos falar às vezes de coisas ruins. Igreja hoje em dia virou sinônimo de negócio ruim, de roubo, de pilantragem, de muita corrupção em cima do altar. Isso existe? Claro que existe. Mas igreja também é negócio bom, meu irmão. Tem muita coisa boa que vem da igreja. E uma das coisas boas é essa, que nós aprendemos a andar aqui. Aqui que você vai entender a verdade. A verdade, Jesus falou o quê? Conhecereis a verdade e o conhecimento vai te libertar. Aqui que você conhece a verdade e ela te liberta, é aqui. O mundo lá fala: você precisa mudar, você tem que transformar. Você tem que ser, né? Você tem que transformar a sua maneira de viver. Jesus não fala isso. O que ele faz? Ele te mata e ele te faz de novo. Ele faz você zerinho. O mundo lá fora não. O mundo lá fora quer fazer com que você mude isso aqui, mude sua aparência, mude sua roupa, mude não sei o que, faça um piercing, coloque um piercing, faça uma tatuagem. Ele quer que você mude algo que a gente vê. Jesus não. Jesus faz você novinho em folha, e a partir disso é que você vai agir. É simples, né? Ou não, né? Mas como eu vivo pelo Espírito? Tá bom, Claudinei, você falou de viver, tá? Eu entreguei a vida para Jesus e agora eu estou vivendo. É simples assim? É simples assim, por quê? Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, a única vida que eu vivo é nele. Não tem como viver outra vida. Olha o que diz esse texto de Romanos 8:11. Romanos 8:11.
E se pelo Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vai dar vida aos seus corpos mortais. Por meio de quem? Por meio do seu Espírito, que habita onde? Em vocês. Pense comigo, o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Jesus estava morto, meu irmão. O Espírito e a alma de Jesus tinham saído do corpo. Jesus estava morto, os órgãos dele não funcionavam mais. Não, simplesmente não servia para mais nada. Jesus estava morto. O que o Espírito Santo fez? Aqui nesse texto fala que ele ressuscitou Jesus. Quer dizer, ele fez algo muito mais difícil do que comigo e com você. Jesus estava morto de verdade. Alguém aqui algum dia morreu já? Não. Levante a mão aí. Morreu de verdade, falando. Morreu mesmo. Não? Então, meu irmão, Jesus morreu. Jesus tinha acabado para ele. E esse texto fala que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. E agora o que ele faz? Ele vai gerar vida dentro de nós, os nossos corpos mortais, por meio de quem? Por meio do Espírito. Quer dizer, não há vida fora dele, e nele a vida é gerada. Então, se ele ressuscitou Jesus, meu irmão, imagine o que ele pode fazer com a sua doença, com o seu pensamento ruim, com o seu desânimo. Ele ressuscitou Jesus. O seu desânimo é fichinha para ele, a sua doença é fichinha para ele. Você não concorda comigo? Mas pior ainda, para nós podemos colocar a gente lá embaixo na nossa incredulidade. Olha só, ele habita onde? Em mim. Quer dizer, a vida de Deus habita em mim. Eu estou com medo de morrer de um vírus. A gente fala aqui, a gente orienta, fala, tome todos os cuidados. Nós estamos tomando todos os cuidados necessários aqui, distanciamento, máscara, álcool em gel, até medidor lá de temperatura, a gente usa. Todos os cuidados necessários estamos usando, estamos orientando as pessoas do grupo de risco a não vir. Mas não estamos com medo, não vivemos a nossa vida morrendo de medo. Agora, sabe por quê? Porque o medo, vamos falar a verdade, o medo, ele é meio relativo, sim ou não? Muitas pessoas estão morrendo de medo de vir num culto. Mas vai lá na Junitex a hora que inaugurar essa semana. Eu garanto que eu vou encontrar o celular. Vai lá pelo menos para ver como é que ficou. E pega uma roupa. Essa aqui não gostei, joga lá. Daí o outro chega lá, ranhento lá, pega a roupa, joga lá. Aí não tem medo, aí não tem vírus. Mas na igreja, você não toca em ninguém na igreja, tudo separadinho, sentadinho. Não, imprudência na igreja. O medo é relativo, né? Mas não é isso que eu estou falando, né? Falando que nós só temos vida nele. Recebemos essa vida como? Pela fé em Jesus. Por isso, aceitamos Jesus, cremos em Jesus. E a partir daquele momento, uma nova vida é gerada dentro de nós. O Espírito Santo, ele tem vida em mim agora. Eu vivo no Espírito e ele tem vida em mim. Não é tremendo você pensar nisso? Que o Espírito Santo, ele vive a nossa vida. O Espírito Santo, ele mora em Itararé, ele mora lá no Jardim Alvorada, na rua Oswaldo Busnello, número 15. Ele mora lá. Onde eu posso encontrar o Espírito Santo? Vai lá, meu irmão, rua Oswaldo Busnello, número 15. Vai lá, no seu endereço, ele mora lá. Não é tremendo você pensar isso? E não é mais tremendo ainda você pensar que tudo isso é de graça, sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum. Olha o que diz esse texto, 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo 11 e 13. 11, 12 e 13, né? Por quê? Porque quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Número 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Nós, porém, não recebemos o quê? O Espírito do mundo. Mas o quê? Mas recebemos o Espírito
que vem de Deus. Para que eu recebo? Por que eu tenho uma nova vida nele? Por que eu tenho que andar e viver uma vida nele? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado como? Gratuitamente. Sabe, esse é o ponto. Enquanto nós não começarmos a viver e andar no Espírito, nós não vamos entender o que Deus tem nos dado gratuitamente. E quando nós não entendemos o que nós fazemos, nós queremos fazer algo para ter. Esse é o ponto que as pessoas se matam na lei e na graça. Eu fico vendo na internet aí uns pastores aí fica dando indireta em mim, fica postando uns vídeos nos caras falando de lei. É em mim, por quê? Porque pertenço a um grupo de pastores, eu sei. Esses dias eu mandei um áudio lá, eles não gostaram. E de repente eles assistem esse vídeo, não faz mal, vocês não gostaram mesmo. Ficaram bravos comigo. Aí ficam postando vídeo lá em direta para mim, sim, falando de lei. Olha aqui o que fala aqui, ó. Nós recebemos o Espírito de Deus para que entendamos as coisas. Nós temos que entender. Como que eu entendo? Pelo Espírito. Entendo o que? As coisas que Deus nos deu de graça, sem esforço nenhum. Olha o versículo seguinte, o 13. E delas também falamos, e delas nós entendemos, né? Ponto, entendemos. Agora nós fazemos o quê? Falamos. Depois que nós entendemos. Sabe por que eu não posso parar de falar isso, meu irmão? Porque eu entendi o negócio. E depois disso nós falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Meu irmão, nenhum esforço seu pode gerar essa vida que está falando aqui. Um culto não é para você aprender. Você não aprende comigo. Você não aprende comigo. Meu irmão, as pessoas, muitas, esses dias falaram para mim, acho que agora depois que passar essa quarentena, essa pandemia, muitas pessoas que vinham na igreja não vão vir mais. Sabe por que não vão vir? Porque não entenderam o que é a igreja. Elas vão falar assim, eu fiquei em casa assistindo os cultos e estou sentindo a presença de Deus. Meu irmão, quem falou que o culto é para você sentir a presença de Deus? Quem falou que igreja serve para isso? Sentir a presença de Deus, meu irmão, você sente lá no teu banheiro, tomando banho, sem roupa, pelado. Sente ou não sente? Claro que sente. Igreja não é para você sentir a presença de Deus, igreja é para você estar aqui com uma família. Como é ruim, fala a verdade, como é ruim você sentar longe do outro, poder nem dar um aperto de mão, um abraço. Olha que eu nem gosto de apertar a mão, de abraçar. Até eu que não gosto, estou sentindo falta. Imagina você que é desesperado. Imagina o Jorginho deve estar no limite. O Jorginho deve estar no limite. Ele chega, abraça todo mundo, né? Pega na mão de todo mundo. Deve estar se segurando ali. Por quê? Porque isso é igreja, meu irmão. Isso é igreja. O culto não é para convencer ninguém de nada. Nenhuma palavra que eu possa produzir pode convencer você de quem Deus é. Nenhuma palavra que eu possa pregar aqui é para te convencer de quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. Porque Ele faz isso. Olha o que diz esse texto. Dela também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Meu irmão, é muito bom você estudar, faça teologia, faça FATEM, faça o que você conseguir fazer, mas nada disso vai mudar a vida dos outros. O que muda então? A sabedoria de Deus, as palavras ensinadas pelo Espírito. É claro que nós temos que estudar para nós podermos fazer uma interpretação da Bíblia, saber o que nós... Até pessoas que estudam estão interpretando errado a Bíblia. Estão usando o texto lá das pragas lá do Egito lá para... Cadê Moisés, né? Vamos ter que achar um Moisés. As pragas estão aí, cadê Moisés? Então, meu irmão, a palavra viva por si só. A palavra é viva por si só, pois a vida vem dele. Deus nos deu seu Espírito de graça, e seu Espírito nos dá vida também de graça. Então vivemos o Espírito de forma gratuita. O que nós fizemos para que nós tivéssemos o Espírito Santo? O que você fez? Nada. Nada. Você não fez nada para que o Espírito Santo viesse morar dentro de você. Então por que você quer fazer alguma coisa para você conseguir algo que é bem menor que isso? Não tem sentido, meu irmão.
Tá bom, entendi, Claudinei, entendi o que é viver no Espírito, eu entendi, chega. Agora me ensina como que eu ando. Eu já falei que eu não vou te ensinar, porque no culto você não aprende nada. Me ensina como andar nele, pela graça. Andar agora é natural e é pela graça. O Espírito Santo nos ensina tudo e nos capacita em tudo, sem esforço. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo número 3, versículos 5 e 6. Olha o que diz, o que o apóstolo Paulo fala: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Você consegue entender isso aqui? Nós não podemos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos. Eu fiz, me dá. Eu sou, me dá. Eu realizei, me dá. Eu estudei, me dá. Não que possamos reivindicar com base nos méritos, com base naquilo que eu fiz. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem da onde? De Deus. Aquilo que eu faço vem da onde? De Deus. Se vem de Deus, não é mérito meu. Se vem de Deus, não é pela minha capacidade. Se vem de Deus, não é pelo que eu aprendi. Olha o seguinte: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Por que Ele nos capacitou? Para sermos ministros do quê? De uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Acabou, meu irmão. Acabou esse tempo. Ah, pastor, será que eu posso? Vai ler a Bíblia. Ah, pastor, será que eu posso? Ah, meu irmão, ande no Espírito e eu não preciso te orientar em nada. Só o fato de você vir fazer essa pergunta para mim, isso me diz que você vai fazer já. Você quer uma autorização para você fazer algo que não deve. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra, mas o Espírito, pois a letra mata, o Espírito vivifica. A letra mata porque está fora de nós. O Espírito vivifica por quê? Porque está dentro de nós. Aquilo que vem de fora me mata, porque não pertence a mim. Aquilo que vem do Espírito me gera vida, por quê? Porque faz parte de mim. Então eu não preciso ouvir de um pastor, você não precisa ouvir de mim. Quantas pessoas em igrejas foram mortas por causa da letra? Meu irmão, vou falar um negócio aqui que vai ser pior que aquele negócio que o Vitor Azevedo falou. Vai ser pior, acho que vai ser pior. Tira Jesus da Bíblia e a Bíblia vira a Bíblia do diabo. Não tem vida. Mata ainda. Tira Jesus de lá para você ver o que acontece. As pessoas têm matado em nome de Deus, com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Isso que é o pior. Regras externas não funcionam dentro de nós, porque dentro de nós tem um espírito livre. Andar no Espírito é você ter fé na dependência do Espírito Santo, você agir no Espírito, seguindo a orientação dEle. Isso é andar no Espírito. É você acreditar nele, é você acreditar que você é dependente. Agora todo passo que você vai dar, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai seguir você, é Ele que vai te empurrar. As coisas de Deus não são conquistadas pelo nosso esforço, nós temos que entender isso de uma vez por todas. Então esse Espírito vai vivificar em nós. O problema é que nós queremos essa letra que mata. O problema é que nós queremos uma ordem, nós queremos uma lista de ordens para obedecer, porque quando nós obedecemos, aquilo não é bom, a gente não gosta de obedecer, mas aquilo me faz sentir útil, aquilo me faz sentir que eu cumpri uma obrigação, eu me sinto bem com aquilo. Mas nós o quê? É verdade, meu irmão, a maioria das vezes que a pessoa te dá uma ordem, você não quer fazer. Às vezes até um negócio que você já ia fazer, você recebe a ordem antes de fazer, você fala,
Você já ia fazer, só que daí você recebe a ordem. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Quando eu era líder de jovens aqui, né? Quando ainda não existia o êxito ali em cima, nós fazíamos os cultos aqui. Acho que muito pouca gente é dessa época. Quem é dessa época aqui? Então, se é dessa época, você lembra? Nós montávamos uma estrutura aqui, né? Não sei se você lembra disso. Colocava as traves aqui, as luzes aqui, colocava os puff aqui, pegava as cadeiras, fazia um tipo de muro ali, para as pessoas não ficar lá atrás, só ficar aqui na frente. E eu fazia isso. Eu fazia isso na sexta. Aí no sábado tinha o culto de jovens. E a maioria das vezes, a hora que acabava o culto de jovens, eu desmontava, alguns jovens ajudavam eu desmontava e guardava e deixava pronto para domingo. Algumas vezes eu deixava para o domingo de manhã, porque eu também era líder da música, então nós vínhamos para o ensaio, e no ensaio, antes do ensaio, nós desmontávamos e deixávamos no jeito. Era assim que funcionava. Eu ia fazer isso. Só que algumas vezes o Júnior falava para mim, ele vinha no culto de jovens, né, e a hora que acabava, você vai, viu, daí precisa deixar pronto para amanhã, tá? Tá bom, tá bom. Eu já ia fazer, meu irmão, mas porque eu recebi uma ordem, ficou tão difícil de fazer, dava até vontade de não fazer. Eu fazia. É isso que eu estou dizendo, a lei é assim. Nós no fundo, nós sabemos o que nós temos que fazer, mas nós precisamos da lei, para nós termos tá vendo, eu fiz aí no domingo de noite, eu chegava aqui, o Júnior estava ali, eu olhava aqui, todo arrumadinho assim, ó. Tá vendo? Fiz. A lei é desse jeito. Romanos 8, versículo 1. As coisas de Deus não são conquistadas pelo nosso esforço. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do quê? Do Espírito de vida. Fez o que comigo? Me libertou. Eu não sou preso mais à obediência. Eu sou livre do Espírito agora. Me libertou e agora eu sou livre. Versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. O que a lei era? Incapaz de fazer. A lei nunca foi capaz de fazer. Por quê? Porque, por causa exatamente do que eu falei, da obediência. Até obedeço, mas lá dentro. Então o que ele fez? Deus enviou o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne. Próximo. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em Cristo? Não? Você não acha tremendo esse texto, irmão? Eu li esses dias aqui, esse texto, esses tempos atrás que eu li isso aqui, parecia que eu nunca tinha lido na vida. A fim de que as justas exigências, é justo, é um negócio difícil, é justo. Eu não sei se você já vestiu, as mulheres vão saber o que eu vou falar. Já vestiu aquela calça que você tem que amarrar assim, uma ponta aqui, outra ali, subir em cima do guarda-roupa e pular dentro? Você já vestiu aquela calça? Homem não veste nessas coisas, né? Ou veste? Justa, é um negócio que incomoda, é um negócio difícil, é um negócio que não vai. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente plenamente, meu irmão, plenamente, quer dizer, foi pleno, foi completo, não faltou nada, plenamente satisfeitas aonde? Em nós. Em nós está cumprido em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Próximo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. Não sou bom porque eu não peco, porque eu estou há uma semana sem pecar, sem fazer aquilo que eu fazia. Não sou bom porque
porque eu estou jejuando, porque eu estou fazendo isso, aquilo na igreja. Não sou bom por isso, sou bom porque o bom está em mim. Sou bom porque o Espírito agora vive em mim. Mas como andar? Você já parou assim, quando você pensa assim, vou andar no Espírito, a impressão primeira que dá é o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Andar, eu vou andar. Então, eu vou andar, eu tenho. Não é a impressão que dá, nós já queremos fazer quando nós pensamos em andar. Mas aqui esse texto fala aqui, olha o que o texto fala aqui, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mente, ela quer satisfazer aquilo que a tua carne precisa e deseja. Mas quem está de acordo, quem concorda, quem tem a mesma ideia, quem tem o mesmo sentimento, quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, tem a mente voltada para as coisas do reino de Deus, tem a mente voltada para os desejos de Deus. Nós nos submetemos ao Espírito, porque Ele conhece o que Deus quer. É o texto que nós lemos agora de pouco, que o homem conhece a mente do homem, e somente o Espírito conhece a mente de Deus. Nos submetemos a Ele, porque Ele sabe o que Deus quer, e nós concordamos. De acordo você concorda, é isso. Não é obedecer, eu não obedeço o Espírito, eu concordo com Ele. É diferente. É diferente, não é? Obedecer, muitas vezes você vai fazer aquilo que você não quer. Quando você concorda, você está fazendo algo que você sabe e você quer fazer. Você concordou. É isso que está aqui, de acordo, em concordância com o Espírito. Não é obediência. Obedecer é de fora para dentro, e isso mata. Obedecer é algo que está fora de mim, e isso me mata. Concordar é eu permitir, de acordo, de dentro para fora. É algo que flui naturalmente, é o andar. É isso que eu estou falando, é o andar. O andar tem que ser natural, o andar é sem esforço. O andar é sem esforço, sem nada que eu possa fazer. Eu simplesmente ando, eu não penso para andar. É natural da minha carne agora andar. É natural da minha nova criação andar no Espírito. É assim que funciona. O Espírito Santo, meu irmão, é aquele que vai mudar a sua vida. Ele precisa mudar, você precisa mudar. Pense, Jesus era filho de Deus, sim ou não? Sim. Quando ele se batizou, o Espírito Santo veio e entrou nele, e só nesse momento ouviu-se uma voz: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Antes não houve essa voz. Ele já era filho? Sim, mas Deus nunca tinha falado nada. Quando o Espírito Santo entrou dentro de Jesus, ele falou: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe o que isso significa? Que Deus sente prazer em mim e em você. Que Deus olha para mim e para você, e Ele sente prazer. Ele sente prazer em mim e você. Ele fala: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso é natural. Isso não é por esforço. Andar no Espírito é concordar com Ele. Romanos capítulo número 12, versículo 2. Como eu faço isso, Claudinei? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Arrependimento. Esse texto fala de arrependimento. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudar a mente para agir de forma natural no Espírito. Como andar no Espírito? Mudando a mente. Como andar no Espírito? No momento em que você teve um encontro com Deus, com o teu Pai, você teve um encontro e Ele te atraiu até você. Ele atraiu a mim e a você. Nós tivemos um encontro, naquele momento a nossa mente foi mudada, houve uma metanoia, houve um arrependimento. E agora eu vou experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Como? Andando nele, andando nos caminhos que Ele preparou para mim. Andar no Espírito é concordar, só isso, concordar com Ele. Atos 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade, a de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Anunciava quem? O Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, unanimemente deu atenção ao que ele dizia. Os espíritos, presta atenção, os espíritos imundos saíram de muitos.
dando gritos, muitos paralíticos e mancos foram curados. 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. A história de Felipe aqui, meu irmão. Felipe está pregando no poder do Espírito, está concordando com o Espírito Santo, andando no Espírito. E sabe o que acontece aqui nessa cidade? Houve um avivamento. Os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, as pessoas doentes eram curadas, os demônios saíam. E o versículo 8 fala assim: houve grande alegria naquela cidade. Não houve grande alegria numa igreja, houve grande alegria naquela cidade. A cidade inteira olhava para Felipe, ficava feliz com a presença dele. Isso é avivamento ou não? Sim. Felipe estava ali e ele era o cara. Ele provou de um grande avivamento através da transformação pela pregação da palavra. O ministério dele agora era frutífero, estava dando tudo certo. Tudo certo. Felipe estava numa igreja top, pastoreando pessoas top, com todos os ministérios funcionando. Agora olha o versículo número 26, aqui desse capítulo mesmo, de Atos 8. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada, o quê? Estrada pela deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Vá para o deserto. Felipe estava no avivamento, onde tinha uma multidão. E o que o Espírito fala? O que o anjo fala? Vá para o deserto. Vá onde não tem ninguém. Aí que entra a nossa dificuldade em: Deus, eu estou de acordo com você. Concordo com você. Por quê? Porque às vezes nós estamos vivendo aquilo que nós sempre sonhamos. Às vezes nós estamos num momento que nós sempre quisemos estar. E o Espírito Santo nos manda para um lugar aparentemente sem fruto. Um deserto não dá para nascer nada, não dá para plantar nada no deserto, meu irmão. É infrutífero o lugar. E é isso que Deus estava fazendo. Estava tirando Felipe de um avivamento, de um lugar frutífero, e colocando ele para um lugar que não tinha possibilidade de ele fazer nada, de ele dar fruto. Aqui está a nossa dificuldade em falar com Deus. Concorda? Mas olha o versículo seguinte, 27. O que ele fez? No 26 ele ouviu o anjo falar: vá para o deserto. No 27, logo em seguida, ele se levantou e partiu. Ele concordou com o Espírito. Ele ouviu a voz do Espírito e ele concordou. Ele não titubeou, ele não questionou, ele não quis fazer uma negociação com Deus, ele não fez nada disso. Ele levantou e partiu. Ele sabia quem ele era, ele andava no Espírito, e ele simplesmente concordou em mudar quando tudo estava no agrado dele. Ele concordou em arriscar. Felipe ouviu o Espírito Santo. Ele se levantou e ele partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus e, 28, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Esse cara tinha o livro do profeta Isaías, meu irmão, ele era rico. Naquela época ninguém tinha esse negócio. Nas sinagogas eles liam um livro hoje, daí passavam para uma outra sinagoga, elas liam aquele mesmo, eles faziam isso, eles repartiam. Esse cara tinha um livro ali na carruagem dele, lendo, tranquilão. Ele era rico. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe ela. Próximo. Então Felipe correu para a carruagem. Eu disse isso em uma mensagem um dia aqui. Eu fico imaginando Felipe na carruagem andando, e o Espírito Santo falou: vai acompanhando a carruagem. A carruagem estava andando, meu irmão, os cavalos andando, e Felipe correndo assim, do lado. Correndo do lado para poder pregar, correndo. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo. Imagina ele correndo do lado, ouvindo o que o homem estava lendo em voz alta. Ele perguntou: o senhor está entendendo isso que você está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não tem quem me explique? Assim convidou o Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, ele foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? É de si próprio ou de outro?
Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O que Felipe fez no deserto? Ele frutificou no deserto. Ele anunciou as boas novas de Jesus no deserto. Onde não era para ter ninguém, ele achou uma pessoa. Onde não era para dar fruto, ele deu fruto. Por quê? Porque ele andava no Espírito. Então, meu irmão, pare com as suas desculpas, simplesmente ande, somente ande no Espírito. Pare de dar desculpas para você mesmo. Felipe anunciou as boas novas. Felipe foi ao deserto e mesmo lá ele deu fruto, como na grande multidão. Olha o versículo número 36 a 39. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se você crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim ele deu a ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. O que o Espírito fez? Arrebatou, arrancou com força, tirou Felipe dali e levou para outro lugar. Sabe, meu irmão, quando nós vemos uma passagem dessa, nós não olhamos para essas palavras, nós não entendemos o que aconteceu aqui. Porque se a gente entender o que aconteceu aqui, nós não vamos falar para Deus: Deus, não dá para mim mais. Felipe foi arrebatado. Felipe estava numa cidade, ele foi tirado com força dali e ele apareceu em outro lugar. Aquele negócio que aquele herói do X-Men lá, como é que é o nome dele? Um que se teletransporta lá. Como? Noturno. Felipe virou o Noturno. Olha, vocês assistem X-Men. Olha a risada. Felipe virou o Noturno, meu irmão. Ele foi arrancado daquele lugar. Olha o outro versículo seguinte, versículo número 40. Felipe, porém, ele apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ele foi arrebatado de um lugar e ele apareceu em outro. E nós estamos preocupados com o quê? E nós estamos duvidando o que de Deus? E nós estamos falando o que toda noite? Deus, quando vai chegar a minha hora? Felipe simplesmente ouviu a voz do Espírito, tomou uma atitude mostrando sua concordância. Concorde com o Espírito e Ele te usará da forma que Ele quiser. Fará de você o que Ele desejar, aonde Ele quiser. Você vai frutificar, meu irmão, onde você estiver. Você vai dar frutos em qualquer departamento, em qualquer ministério. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito. Você não caminha mais, você não se esforça para caminhar. Agora é natural, você não pensa mais para caminhar. Você simplesmente caminha. Essa é a vida que você tem que ter. Essa é a vida que nós temos que viver, andando no Espírito Santo, sem esforço. Sem esforço. É por isso que muitos de nós estamos querendo desistir, não sabe mais o que fazer. Pessoas desistem no meio da caminhada. Por quê? Porque quanto mais e algumas pessoas dizem até: quanto mais eu faço, menos acontece, menos dá certo. Porque Ele já fez, meu irmão. Por que você tem que fazer? Você só tem que andar nele, só tem que caminhar nele, só tem que viver a vida dele, só tem que viver aquilo que Ele quer que você viva. Entenda, você já é uma nova criação. Eu creio que você que está aqui hoje é uma nova criação. Eu creio que todos que estão aqui hoje são uma nova criação. Você já vive no Espírito. Então agora é só caminhar. Como que eu faço isso? Fazendo. Natural. Sem esforço. Sem esforço. Quando você se esforça é porque não é natural. É verdade ou não é? Mas então, Claudine, uma última pergunta, né, que talvez esteja na tua cabeça. Eu ainda tenho que me esforçar.
O que aconteceu então se eu tenho que me esforçar, se não é natural? Meu irmão, tem duas respostas. Ou você ainda não vive a vida no Espírito, e porque você não vive, você tem que se esforçar para poder caminhar. Ou você já começou a viver a vida no Espírito, mas é recém-nascido. Ai pastor, eu tenho 20 anos de crente. Não faz mal, você está lá no berço ainda. Você está lá, você precisa de ajuda para andar. Você precisa que pegue na tua mão e vá assim, ó. Vá assim, ó. Vai te levando. Sabe, meu irmão, é hora de você vir e ver como funciona. Sabe, muitas pessoas falam, às vezes falam para mim, a aba, né, eu tenho vontade de ir lá, tá, vem e veja então. Vem e veja. Como é que funciona? Vem e veja. Quando alguma pessoa ela perguntar para você, viu, é verdade que lá na aba isso pode? Vem e veja. Essa é a sua resposta. É verdade que lá na aba isso aqui eles fazem assim, isso aqui acontece lá? Vem e veja. Vem e veja. Não fique tentando, não é bem assim, não, é assim sim, aqui pode sim, vem e veja. Vem e veja. Porque o andar no Espírito tem que ser natural. Se não for natural, ou você não é uma nova criação, ou você ainda é nenê, precisa de alimento líquido ainda. Você está ouvindo isso aqui e está dando uma dor de barriga tão grande, você que quer ir embora. Você está ouvindo pelo Facebook, aí começou a dar uma dor tão grande, você mudou, você começou a assistir outra coisa. Vem, veja. Seja natural. Viva no Espírito. Eu imagino que se Jesus não falasse o nome de Lázaro, todos os mortos ali iriam ressuscitar. Sabe o que Jesus está falando hoje aqui? Ele está falando o seu nome. João, saia para fora. Maria, saia para fora. Pedro, saia para fora. Pio, saia para fora. Tom, saia para fora. Claudinei, saia para fora. Silvana, saia para fora. Seja lá qual for o seu nome, Ele está chamando você, meu irmão. Não fique pensando, essa mensagem é para aquele que não veio. Fulano tinha que estar aqui. Não, fulano não tinha que estar aqui. Você está aqui. Ele está falando com você. É com você que Ele quer falar. É você que Ele quer colocar a vida dele, a vida de Cristo em você, em mim, em você, porque eu e você vamos fazer a diferença na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo.